Então observem que chegou ao ponto que o próprio Saul se rende, pede perdão. Me perdoa, meu filho, eu agi como um louco. E acabou toda a perseguição. E ele não denigra a imagem do rei. Muito pelo contrário, ó rei, por que o senhor persegue um cachorro morto? Olha que ponto ele desceu. A Bíblia diz, em síntese, que Saul morre. A guerra vem, ele morre, e no mesmo dia a sucessão imediata de Jonatas. Você vê que quando a notícia chega a Davi, alguém que se autopromover, olha o que é fidelidade. Quem quis pegar fama de matar rei, achando que o coração de Davi ia se alegrar com a morte de Saul, perdeu a própria vida, porque quando disse a Davi que ele mesmo tirou a vida de Saul, ou seja, para ganhar ponto, para ganhar voto, Davi lançou os seus soldados contra ele e os praguejou, porque ele não deveria ter feito, e nem se tivesse feito com o ungido de Deus. Será que ele era fiel? Queridos, muitas vezes os nossos líderes fazem coisas que a gente não concorda. Mas o maior é quem tem direito de julgar o menor e não o menor o maior. Eu trabalhei 40 anos profissionalmente e o meu patrão dizia: Bento, a ordem maior acaba com a menor. Eu decidia alguma coisa, ele chegava e dizia: não, Bento, eu não quero assim, vá e mude. Não questionava. Sim, senhor, a ordem maior elimina a menor. Morre Saul e a sucessão imediata. Saul morrendo, Jonatas morre. Agora só tinha mais dois na sucessão, na ótica da monarquia, na casa de Saul: Isbosete e Mefibosete. A notícia da morte do rei e do filho, futuro sucessor, chega no palácio. Isbosete se defende e se segura, mas Mefibosete era pequeno e a ama dele era do interior. Eu não sei aqui no Piauí, mas em Maceió, Alagoas, eu tinha muitos parentes e amigas que passavam o mês na capital ou semanas. Por quê? Trabalhavam de babá, de empregada doméstica. Os ricos vinham, levavam, pagavam o salário e no final da semana ou do mês eles vinham visitar a família. Segundo a história, a ama de Mefibosete era do interior, sofrido, chamado Lodebar. Então, quando a notícia chegou que Saul morreu e Jonatas morreu, ela, como cuidava do menino, sabia que o menino estava em ameaça. E para onde ir agora? Para onde ir? Para a terra dela, que ela conhecia, para esconder o menino. E a Bíblia diz que na pressa o menino cai e fica aleijado, coxo dos dois pés. Isbosete assume o poder. Os seus aliados o matam. E quem era a sucessão agora? Quem tinha direito a conquistar tudo da casa de Saul? Mefibosete. Mas a história tirou ele de cena. Observem que a história tira Mefibosete de cena. E a Bíblia mostra que nem Davi soube. A história trabalhou tão bonito que para até Davi, a casa de Saul acabou. A casa de Saul foi eliminada. Quando a casa de Saul é eliminada, na história, deixaram Mefibosete de fora.
Aí a Bíblia diz, salvo engano, capítulo 5, versículo 10, do mesmo texto que nós lemos. O texto diz, e Davi se ia cada vez aumentando, crescendo. Enquanto Mefibosete, a casa de Saul, sai da história, Davi vai crescendo. A ponto de que se torna rei sobre todo o Israel. Imagina, se torna rei sobre todo o Israel. Capítulo 5, versículo 1. Agora, não só era mais uma estrofe, era o hino inteiro. Agora ele tinha na mão o poder de dar vida e tirar vida. Ele agora vai se fortalecendo, fazendo aliança com os poderosos e reina na paz. E para que se lembrar mais do perseguidor? Morreu, acabou. Infelizmente, não é assim que ainda hoje acontece. A gente costuma esquecer das histórias de quem passou. Morreu, acabou. Lembra mais para quê? Aí Davi vai conquistando, e agora, ponto principal, Jebus. Por quê? Água. Toda aquela guerra do Antigo Testamento até hoje em Jerusalém, Israel, era por causa da água. Água. Então eu vou conquistar as terras do Jebuseu. Jerusalém ou Jebus. E quando a notícia chega em Jebus, que o rei Davi, o grande rei Davi, ia entrar em Jerusalém ou Jebus, os líderes de Jebus mandam um recado para Davi. Você, meu filho, não pensa que vai entrar aqui não. Até os coxos e aleijados têm força para vencer você. Aí Davi ficou tão irado, tão revoltado, que faz uma promoção no exército e diz, qualquer um de vocês que quiser conquistar Jebus comigo, tem que descer pelo canal. E qualquer um que acabar, tirar de cena os coxos e aleijados, cuja minha alma aborrece ou odeia, eu vou promover, capitão. E isso criou um alvoroço, que todos se motivaram. A Bíblia diz que eles entraram na cidade, conquistaram, e o impacto desta frase foi tão grande que se tornou um dito popular, uma alegoria. Cegos e coxo nunca entram nessa cidade e nem na casa. Veja que isso veio de cima do rei Davi. Cegos e coxo não entram nesta casa. Conquistou Jerusalém, fez a cidade de Davi, conquistou, cresceu, sentou no trono, agora está no poder máximo. Agora chegou no trono. Agora está no cargo que Deus prometeu. Para que lembrar mais do passado? Para que lembrar de quem me fez sofrer? Aí vem o capítulo 9. Capítulo 9 do mesmo livro, versículo 1. Está escrito, versículo 1. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul? A história tinha tirado todos de cena, gente. Para que eu possa usar de bondade de Deus para com ele, por amor a uma aliança que eu fiz, por amor a Jonatas. Lealdade, a fidelidade e a lealdade agora. A lealdade é um sentimento interno, espontâneo.
Só que a lealdade quer dizer que eu tenho o dever de proteger o meu aliado, mesmo que eu não concorde com alguma coisa que ele faça. Então observem que chegou ao ponto que o próprio Saul se rende, pede perdão. Me perdoa, meu filho, eu agi como um louco. E acabou toda a perseguição. E ele não denigra a imagem do rei. Muito pelo contrário, ó rei, por que o senhor persegue um cachorro morto? Olha que ponto ele desceu. A Bíblia diz, em síntese, que Saul morre. A guerra vem, ele morre, e no mesmo dia a sucessão imediata de Jonatas. Você vê que quando a notícia chega a Davi, alguém que se autopromover, olha o que é fidelidade. Quem quis pegar fama de matar rei, achando que o coração de Davi ia se alegrar com a morte de Saul, perdeu a própria vida, porque quando disse a Davi que ele mesmo tirou a vida de Saul, ou seja, para ganhar ponto, para ganhar voto, Davi lançou os seus soldados contra ele e os praguejou, porque ele não deveria ter feito, e nem se tivesse feito com o ungido de Deus. Será que ele era fiel? Queridos, muitas vezes os nossos líderes fazem coisas que a gente não concorda. Mas o maior é quem tem direito de julgar o menor e não o menor o maior. Eu trabalhei 40 anos profissionalmente e o meu patrão dizia: Bento, a ordem maior acaba com a menor. Eu decidia alguma coisa, ele chegava e dizia: não, Bento, eu não quero assim, vá e mude. Não questionava. Sim, senhor, a ordem maior elimina a menor. Morre Saul e a sucessão imediata. Saul morrendo, Jonatas morre. Agora só tinha mais dois na sucessão, na ótica da monarquia da casa de Saul: Isbosete e Mefibosete. A notícia da morte do rei e do filho, futuro sucessor, chega no palácio. Isbosete se defende e se segura, mas Mefibosete era pequeno e a ama dele era do interior. Eu não sei aqui no Piauí, mas em Maceió, Alagoas, eu tinha muitos parentes e amigas que passavam o mês na capital ou semanas. Por quê? Trabalhavam de babá, de empregada doméstica. Os ricos vinham, levavam, pagavam o salário e no final da semana ou do mês eles vinham visitar a família. Segundo a história, a ama de Mefibosete era do interior, sofrido, chamado Lodebar. Então, quando a notícia chegou que Saul morreu e Jonatas morreu, ela, como cuidava do menino, sabia que o menino estava em ameaça. E para onde ir agora? Para onde ir? Para a terra dela, que ela conhecia, para esconder o menino. E a Bíblia diz que na pressa o menino cai e fica aleijado, coxo dos dois pés. Isbosete assume o poder. Os seus aliados o matam. E quem era a sucessão agora? Quem tinha direito a conquistar tudo da casa de Saul? Mefibosete. Mas a história tirou ele de cena. Observem que a história tira Mefibosete de cena. E a Bíblia mostra que nem Davi soube. A história trabalhou tão bonito que para até Davi, a casa de Saul acabou. A casa de Saul foi eliminada.
quando a casa de Saul é eliminada na história, deixaram Mefibosete de fora. Aí a Bíblia diz, salvo engano, no capítulo 5, versículo 10, do mesmo texto que nós lemos. O texto diz: e Davi se ia cada vez aumentando, crescendo. Enquanto Mefibosete, a casa de Saul, sai da história, Davi vai crescendo. A ponto de que se torna rei sobre todo o Israel. Imagina, se torna rei sobre todo o Israel. Capítulo 5, versículo 1. Agora não só era mais uma estrofe, era o hino inteiro. Agora ele tinha na mão o poder de dar vida e tirar vida. Ele agora vai se fortalecendo, fazendo aliança com os poderosos e reina a paz. E para que se lembrar mais do perseguidor? Morreu, acabou. Infelizmente, não é assim que ainda hoje acontece. A gente costuma esquecer das histórias de quem passou. Morreu, acabou. Lembrar mais para quê? Aí Davi vai conquistando, e agora, ponto principal, Jebus. Por quê? Água. Toda aquela guerra do Antigo Testamento até hoje em Jerusalém, Israel, era por causa da água. Água. Então eu vou conquistar as terras dos Jebuseus, Jerusalém ou Jebus. E quando a notícia chega em Jebus que o rei Davi, o grande rei Davi, ia entrar em Jerusalém ou Jebus, os líderes de Jebus mandam um recado para Davi: você, meu filho, não pensa que vai entrar aqui não. Até os coxos e aleijados têm força para vencer você. Aí Davi ficou tão irado, tão revoltado, que faz uma promoção no exército e diz: qualquer um de vocês que quiser conquistar Jebus comigo, tem que descer pelo canal. E qualquer um que acabar, tirar de cena os coxos e aleijados, cuja minha alma aborrece ou odeia, eu vou promover a capitão. E isso criou um alvoroço, que todos se motivaram. A Bíblia diz que eles entraram na cidade, conquistaram, e o impacto desta frase foi tão grande que se tornou um dito popular, uma alegoria: cegos e coxo nunca entram nessa cidade e nem na casa. Veja que isso veio de cima do rei Davi: cegos e coxo não entram nesta casa. Conquistou Jerusalém, fez a cidade de Davi, conquistou, cresceu, sentou no trono, agora está no poder máximo. Agora chegou no trono. Agora está no cargo que Deus prometeu. Para que lembrar mais do passado? Para que lembrar de quem me fez sofrer? Aí vem o capítulo 9. Capítulo 9 do mesmo livro, versículo 1. Está escrito, versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul? A história tinha tirado todos de cena, gente. Para que eu possa usar de bondade de Deus para com ele, por amor a uma aliança que eu fiz, por amor a Jonatas. A lealdade, a fidelidade
E a lealdade agora? A lealdade é um sentimento interno, espontâneo. Só que a lealdade quer dizer que eu tenho o dever de proteger o meu aliado, mesmo que eu não concorde com alguma coisa que ele faça. Então observem que chegou ao ponto que o próprio Saul se rende, pede perdão. Me perdoa, meu filho, eu agi como um louco. E acabou toda a perseguição. E ele não denigra a imagem do rei. Muito pelo contrário, ó rei, por que o senhor persegue um cachorro morto? Olha que ponto ele desceu. A Bíblia diz, em síntese, que Saul morre. A guerra vem, ele morre, e no mesmo dia a sucessão imediata de Jonatas. Você vê que quando a notícia chega a Davi, alguém que se autopromover, olha o que é fidelidade. Quem quis pegar fama de matar rei, achando que o coração de Davi ia se alegrar com a morte de Saul, perdeu a própria vida, porque quando disse a Davi que ele mesmo tirou a vida de Saul, ou seja, para ganhar ponto, para ganhar voto, Davi lançou os seus soldados contra ele e os praguejou, porque ele não deveria ter feito, e nem se tivesse feito com o ungido de Deus. Será que ele era fiel? Queridos, muitas vezes os nossos líderes fazem coisas que a gente não concorda. Mas o maior é quem tem direito de julgar o menor e não o menor o maior. Eu trabalhei 40 anos profissionalmente e o meu patrão dizia, Bento, a ordem maior acaba com a menor. Eu decidia alguma coisa, ele chegava e dizia, não, Bento, eu não quero assim, vá e mude. Não questionava, sim senhor, a ordem maior elimina a menor. Morre Saul e a sucessão imediata. Saul morrendo, Jonatas morre. Agora só tinha mais dois na sucessão, na ótica da monarquia da casa de Saul, Isbosete e Mefibosete. A notícia da morte do rei e do filho, futuro sucessor, chega no palácio. Isbosete se defende e se segura, mas Mefibosete era pequeno e a ama dele era do interior. Eu não sei aqui no Piauí, mas em Maceió, Alagoas, eu tinha muitos parentes e amigas que passavam o mês na capital ou semanas. Por quê? Trabalhavam de babá, de empregada doméstica. Os ricos vinham, levavam, pagavam o salário e no final da semana ou do mês eles vinham visitar a família. Segundo a história, a ama de Mefibosete era do interior, sofrido, chamado Lodebar. Então, quando a notícia chegou que Saul morreu e Jonatas morreu, ela, como cuidava do menino, sabia que o menino estava em ameaça. E para onde ir agora? Para onde ir? Para a terra dela, que ela conhecia, para esconder o menino. E a Bíblia diz que na pressa o menino cai e fica aleijado, coxo dos dois pés. Isbosete assume o poder. Os seus aliados o matam. E quem era a sucessão agora? Quem tinha direito a conquistar tudo da casa de Saul? Mefibosete. Mas a história tirou ele de cena. Observem que a história tira Mefibosete de cena. E a Bíblia mostra que nem Davi soube. A história trabalhou tão bonito,
que para até Davi, a casa de Saul acabou. A casa de Saul foi eliminada. Quando a casa de Saul é eliminada na história, deixaram Mefibosete de fora. Aí a Bíblia diz, salvo engano, capítulo 5, versículo 10, do mesmo texto que nós lemos. O texto diz: e Davi se ia cada vez aumentando, crescendo. Enquanto Mefibosete, a casa de Saul, sai da história, Davi vai crescendo. A ponto de que se torna rei sobre todo o Israel. Imagina, se torna rei sobre todo o Israel. Capítulo 5, versículo 1. Agora não só era mais uma estrofe, era o hino inteiro. Agora ele tinha na mão o poder de dar vida e tirar vida. Ele agora vai se fortalecendo, fazendo aliança com os poderosos e reina a paz. E para que se lembrar mais do perseguidor? Morreu, acabou. Infelizmente não é assim que ainda hoje acontece. A gente costuma esquecer das histórias de quem passou. Morreu, acabou. Lembrar mais para quê? Aí Davi vai conquistando, e agora, ponto principal, Jebus. Por quê? Água. Toda aquela guerra do Antigo Testamento até hoje em Jerusalém, Israel, era por causa da água. Água. Então eu vou conquistar as terras do Jebuseu, Jerusalém ou Jebus. E quando a notícia chega em Jebus, que o rei Davi, o grande rei Davi, ia entrar em Jerusalém ou Jebus, os líderes de Jebus mandam um recado para Davi: você, meu filho, não pensa que vai entrar aqui não. Até os coxos e aleijados têm força para vencer você. Aí Davi ficou tão irado, tão revoltado, que faz uma promoção no exército e diz: qualquer um de vocês que quiser conquistar Jebus comigo, tem que descer pelo canal. E qualquer um que acabar, tirar de cena os coxos e aleijados, cuja minha alma aborrece ou odeia, eu vou promover a capitão. E isso criou um alvoroço, que todos se motivaram. A Bíblia diz que eles entraram na cidade, conquistaram, e o impacto desta frase foi tão grande que se tornou um dito popular, uma alegoria: cegos e coxo nunca entram nessa cidade e nem na casa. Veja que isso veio de cima do rei Davi: cegos e coxo não entram nesta casa. Conquistou Jerusalém, fez a cidade de Davi, conquistou, cresceu, sentou no trono, agora está no poder máximo. Agora chegou no trono. Agora está no cargo que Deus prometeu. Para que lembrar mais do passado? Para que lembrar de quem me fez sofrer? Aí vem o capítulo 9. Capítulo 9 do mesmo livro, versículo 1. Está escrito, versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul? A história tinha tirado todos de cena, gente. Para que eu possa usar de bondade de Deus para com ele, por amor a uma aliança que eu fiz,
por amor a Jonatas. Lealdade, a fidelidade e a lealdade agora. A lealdade é um sentimento interno, espontâneo. Só que a lealdade quer dizer que eu tenho o dever de proteger o meu aliado, mesmo que eu não concorde com alguma coisa que ele faça.